pronunciamento hoje tem motivações bastante tristes e que também, infelizmente, são corriqueiras no nosso estado. Eu estive hoje pela manhã porque fui acionada por familiares. Eu sempre falo aqui para vocês que eu estou acompanhando o caso de algumas famílias em Porto das Caixas, lá em Itaboraí, que estão numa briga, literalmente numa briga, pela construção de um conjunto residencial do PAC, na medida que foram acionadas pela SEDAI a saírem do conjunto residencial onde moram, porque embaixo daquele conjunto vai passar o duto de água que leva a água para o Comperj. Isso já é uma briga nossa aí de mais de um ano. Eu venho acompanhando esses moradores da Vila Portuense e fui acionada por eles essa semana, porque um desses moradores, uma dessas pessoas que estavam lá esperando junto com a sua família a casa, foi atropelado por uma moto no domingo passado, né? O senhor José Carlos, um homem de 54 anos de idade, um homem trabalhador, né? De 54 anos de idade. E quando ele foi atropelado, chamou-se a ambulância do SAMU para fazer a remoção dele para o hospital. Ele foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, que é o único hospital municipal de Itaboraí. Ele chegou nesse hospital junto aos familiares, lúcido, orientado, verbalizando, deambulando, tendo sido transferido pelo Corpo de Bombeiros, falava normalmente com a família, pediu água, tomou água, e segundo os médicos, ele chegou, foi atendido por um clínico médico. Depois o clínico encaminhou ele para um ortopedista. O ortopedista fez exames de raio-x, olhou ele todo, disse que ele não tinha aparentemente, ou seja, não tinha nenhuma fratura, não tinha nada, como comprovava o raio-x, e orientou, do meu ponto de vista, corretamente, que ele ficasse na entrada lá do hospital, no pronto atendimento, em observação, né? Ele teve machucou embaixo nas costas, teve uma lesão no joelho, foi dado um soro a ele e que ele ficasse ali, né, descansando um pouco, em observação, afinal ele tinha levado uma pancada, e orientar a família que fosse embora e voltasse mais tarde, às 3 horas da tarde, que era o horário de visita. Quando a família voltou às 3 horas da tarde, até já pensando em levar, né, o seu José Carlos para casa, chegou e encontrou o seu José Carlos contido, ou seja, amarrado no leito, com dificuldades para respirar, completamente desorientado. A família buscou nas pessoas que estavam ali no atendimento, nos funcionários, uma explicação. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. A família foi então tentar conversar com ele, né, para ver se ele explicava o que estava acontecendo, e ele, já com muita dificuldade respiratória, virou para o lado e morreu. E morreu, a boca aberta. A família notou que ele tinha alguma coisa na garganta. Então chamou os médicos ainda pegaram ele, foram levar ele para a sala, para a bendita sala amarela, né? Deveria ser para a UTI. A gente sabe que sala amarela, sala vermelha no caso, não são salas apropriadas, né, com todo o rigor para fazer esse atendimento. Ainda teve problema que a maca não passava na porta da UTI, do que deveria ser a UTI, que era a sala vermelha. Ele teve que ser levantado, né, para entrar dentro da sala vermelha, e chegou lá dentro, foi constatado que ele estava morto com uma prótese dentária na garganta. Então, aqui nós temos assim um erro clássico, né, porque a primeira coisa, em qualquer curso de primeiros socorros que se faça, a primeira coisa quando alguém, né, sofre qualquer tipo de acidente é a desobstrução das vias aéreas dessa pessoa. O seu José Carlos foi atendido pelo bombeiro, foi atendido por um clínico, foi atendido por um ortopedista, por uma equipe de enfermagem, e morreu asfixiado por uma prótese dentária, contido num leito de hospital. Mas o mais grave, se é que existe alguma coisa mais grave do que a morte de um homem trabalhador, de um pai de família, o mais grave foi que a direção do hospital naquele momento com a família não quis falar, não deu nenhuma explicação,
né? O corpo foi levado para o IML, a família foi a 71DP, lá em Itaboraí, tentar fazer um boletim de ocorrência, chegou lá, não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, porque o hospital chegou na frente, né? E foram orientados então para voltar outro dia, porque não seria possível fazer esse boletim, e foi então que eles nos acionaram, né? A gente já tem lá um relacionamento lá com os companheiros lá do bairro, nos acionaram. Então eu fui hoje pela manhã no hospital. Chegando no hospital, encontrei como responsável pelo hospital o doutor Aluan, né, que inclusive foi médico, diretor aqui do Hospital do Bom Sucesso, uma pessoa que eu já conhecia, né, aqui aliás, do Hospital dos Servidores do Estado. Conversei com o doutor Aluan chamou o chefe clínico lá do hospital, o doutor Alcir Pires Aguiar, e o doutor Alcir Pires Aguiar assumiu, né, para mim, assumiu para a família do José Carlos, para a minha assessoria que estava lá presente, que realmente houve um erro médico, sim, né, que foi uma coisa, enfim, lamentável, mas que houve um erro médico, né, que a pessoa faleceu em função desse erro médico. Ele já teria pedido, né, a abertura de uma sindicância, e me disse inclusive que naquele momento no hospital acabava de morrer uma outra pessoa, né, a senhora Wilza da Silva Barros, que teria dado entrada naquela madrugada, né, ou seja, na madrugada de ontem para hoje, né, e que reclamando de dores e tal, que teria sido alertado inclusive o médico que atendeu pela filha dessa paciente, que é da área da saúde também, é uma profissional da área da saúde, que a mãe estava infartando, e o médico, né, deu Buscopan composto, deu ranitidina, né, deu uma medicação para o estômago, e essa senhora faleceu hoje de manhã, né, segundo o próprio diretor clínico do hospital, né, um erro médico gravíssimo, né, que também foi avisado por parte da equipe médica, e mesmo assim essa pessoa, né, essa outra senhora, além do senhor José Carlos, que morreu no domingo, hoje, durante a minha estada no hospital, eu estava no hospital quando a senhora Ilza da Silva Barros também morreu. E em meia hora que eu fiquei dentro do hospital, né, eu vi a situação da emergência. O hospital está em reforma, né, está uma confusão danada, são várias pessoas passando mal, são pessoas denunciando, né, mortes que estão acontecendo frequentemente, né, na emergência daquele hospital. Então, assim, um caso de descaso, né, tremendo, um caso de desespero da população, que é formada por moradores de baixa renda, pelos setores mais pobres da população, né, que tem como única alternativa naquele município aquele hospital. Bom, não satisfeita com o que eu vi ali, fui à delegacia, né, porque havia havido uma negativa de ser feito um boletim de ocorrência em relação às mortes que estavam acontecendo, particularmente da do senhor José Carlos. Estive na delegacia, fui atendida, e tenho que dizer que também fui muito bem atendida pelo deputado titular da delegacia lá de Itaboraí, doutor Oscar Sá, né? Colocamos o caso, levamos a família, colocamos o caso para ele, e só então, a partir, né, da nossa intervenção, né, o delegado não sabia do caso, ele estava sendo notificado naquele momento de que a família já tinha tentado fazer um boletim de ocorrência na delegacia e que não conseguiu, e imediatamente o delegado, né, orientou que o inspetor de polícia ouvisse a família e que fosse então, né, aberto um procedimento no sentido de que seja apurado o que aconteceu. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque como que pode, né, pessoas que pagam seus impostos, porque se tem uma coisa que pobre faz nesse país é pagar imposto. Ao você tomar um ônibus, você está pagando imposto. Ao você comprar um pão, você está pagando imposto. Qualquer coisa que você faça, você paga imposto. O pobre recebe seu contra-cheque, o imposto do pobre está descontado na fonte. Então, como que pode hospitais que são geridos pelo dinheiro do povo, né, promover uma carnificina, que a gente já sabe que acontece, né? Eu canso de vir aqui falar sobre a questão da saúde, mas promover uma carnificina que você fica meia hora dentro de uma emergência de hospital e você vê 2, 3 pessoas morrerem em meia hora numa emergência de hospital, o próprio hospital, a própria equipe médica do hospital dizendo que é um problema de negligência, é um problema de falta de estrutura, é um problema de falta de condições, que não existem condições para aquela equipe trabalhar. Então isso tem que ser apurado. A prefeitura é responsável por isso.
E aí nós fomos, né, buscar os responsáveis lá da prefeitura e ficamos sabendo que, na verdade, que aí a prefeitura tira o corpo fora, né, o prefeito, né, o senhor Sérgio Soares, não é responsável por nada, porque essa unidade está sendo administrada por uma organização social. E a organização social é o Instituto Nacional de Assistência à Saúde e à Educação, que está administrando um hospital, que nós fizemos um debate exaustivo nessa casa sobre a questão das organizações sociais. Os caras têm um contrato com a prefeitura, estão ganhando dinheiro da prefeitura, ganham dinheiro federal, ganham dinheiro do estado, e a população está morrendo que nem rato dentro daquela unidade de saúde. Então eu venho aqui a essa tribuna denunciar isso e querer saber, cadê o prefeito? Cadê o prefeito que hoje é candidato à reeleição lá? É isso que ele vai apresentar na sua reeleição para os moradores daquela cidade, que o único hospital que ele deveria administrar está entregue a uma organização social que está lesando a população, tirando a vida da população? Quero dizer também que nessa casa tem uma comissão de saúde, a Comissão de Saúde da Alerj, que, pelo que eu sei, é presidida pelo senhor Márcio Panicé, que não está, né, licenciado, continua parlamentar aqui, não está licenciado. Tem vários deputados, Altineu, Cristino Auro, Dica, que são candidatos a prefeitos e que constam ali no painel como licenciados. O senhor Márcio não está, é candidato inclusive em Itaboraí. E cadê a ação da Comissão de Saúde da Alerj numa situação grave como essa? Então nós precisamos cobrar isso aqui. Nós precisamos cobrar, a gente vai oficiar aqui a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Mas o que a Secretaria tem a ver com isso? A Secretaria tem a ver porque a lei do SUS diz que é o Estado o fiscalizador das verbas federais que são distribuídas aos municípios. Então eu quero encerrar aqui esse pronunciamento, que meu tempo já terminou, mas dizendo aqui que é um absurdo isso, que as pessoas estejam morrendo enquanto organizações sociais e prefeitos estejam tendo lucro com dinheiro que deveria ser do povo. É um absurdo que isso esteja acontecendo. E nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar o inquérito que foi aberto no hospital, eu vou acompanhar na delegacia o inquérito que está sendo aberto, nós vamos estar junto com o Ministério Público da Saúde acompanhando esse episódio, e nós não temos como ressarcir a vida dessas pessoas que estão morrendo, mas essas famílias terão sim que ser amparadas pela prefeitura, que em última instância é responsável pelas mortes que estão acontecendo lá. E eu faço um apelo aos parlamentares dessa casa para que se somem, né, nesses esforços, para que a gente não permita que aquela carnificina em Itaboraí continue acontecendo, porque em Itaboraí hoje tem o Comperj. A estrutura de Itaboraí hoje, ela não comporta, ela não é suficiente para o número de pessoas que estão indo morar em Itaboraí. Existe um aumento populacional tremendo em função do Comperj, e você tem um único hospital municipal, você tem uma única delegacia, você não tem escolas públicas suficientes. Então não pode se vir aqui falar que está trazendo progresso para o estado do Rio de Janeiro, que o Comperj é uma grande vitória para o estado do Rio de Janeiro, e a população sendo massacrada pela falta de infraestrutura para que ela possa viver com dignidade naquela cidade. E eu espero que a população saiba agora cobrar nesse processo eleitoral daqueles que se dizem seus representantes, que eles realmente deem uma política para mudar essa situação. As pessoas não podem morrer como ratos, como está acontecendo em Itaboraí. Muito obrigado, senhor presidente.